Senhoras e senhores, boa tarde. Prosseguiremos agora com mais um painel desse terceiro dia de Brasil Energy Conference. Esse evento é uma realização conjunta da Invest Piauí e da Secretaria de Inteligência Artificial do Governo do Estado do Piauí, com correalização do PNUD, a BDE e FAPEP. Agradecemos aos patrocinadores desta conferência, Green Energy Park, Speak Brasil, Enel Green Power. Estendemos ainda os nossos agradecimentos aos apoiadores deste evento, Consórcio Nordeste, Governo Federal, ABIV, AB Eólica, Absolar, AHK, Calas, Ampli, ITTNet, Clear Energy e Solar Outdoor Media, além da Gráfica São João. A partir de agora, passaremos para o painel de número 18, que tratará do mercado de energia renovável no Piauí, oportunidades, investimentos e crescimento sustentável. Para a mediadora deste painel, anunciamos Juliane Batista Lima. E para debatedores, anunciamos André Barros Araújo, Carita Allen Pereira dos Santos e Ricardo Castelo. Todos compõem o escopo da Invest Piauí. Passamos a palavra para Juliane Batista Lima, da Invest Piauí. Boa tarde a todos. Me chamo Juliane. Estou aqui hoje para mediar este painel, junto com meus colegas Carita Allen, André Barros e Davi Pires. Hoje a gente está aqui para falar sobre mercado de energia renovável, como já foi citado, né, as oportunidades, investimentos e crescimento sustentável. Falando um pouco mais, né, me apresentando, meu nome é Juliane, como eu já disse, eu sou engenheira eletricista, trabalho no mercado de energias renováveis há 10, 15 anos quase, 10 anos, e desde do ano passado, né, entrei nesse mercado, realmente mergulhei nesse setor da transição energética e consegui aprender 1 milhão de coisas, né? Realmente é um mundo, não é só energia solar e eólica, como se fala. Aprendi muito com a Carita, inclusive, né? Com a parte financeira, a parte de economia. Não se trata apenas da parte da engenharia elétrica, como eu tinha uma visão unilateral, então eu estou aprendendo muito. E aqui hoje a gente vai aprender mais ainda com eles, né? Eu vou passar aqui a palavra para que cada um consiga se apresentar e falar um pouco também do seu background, para vocês entenderem como que a gente vai proceder aqui, tá bom? Passa a palavra para a Carita. Boa tarde a todos e todas, né? Eu sou Carita, minha formação é em economia, eu tenho um mestrado na área, sou aluna egressa da UFP, né? Lá também eu fiz uma especialização em estatística e logo depois eu fiz um mestrado em economia na Universidade Federal de São Paulo. Eu atuo no mercado com projetos da área econômica, de desenvolvimento, há mais de 12 anos, né? Eu trabalhei na FGV Projetos antes do mestrado e tive uma atuação pública como secretária na Prefeitura de Teresina por 2 anos, quando eu vim trabalhar, né, na Invest Piauí, a convite do presidente Vitor Hugo, que já era um parceiro de outros trabalhos, né? Nós fizemos vários projetos juntos na parte de desenvolvimento e desde 2023 eu estou à frente da diretoria de negócios do Hidrogênio Verde, né? E toda a repercussão, todo o histórico desse trabalho no Estado eu estive presente, inclusive com as missões internacionais no ano de 23, que foram tão decisivos para a gente conseguir atrair esses projetos que hoje vocês conseguem, né, ter dados, informações, falar com o pessoal que atua nesse segmento. Então a gente conseguiu construir nesses pouco mais de 2 anos uma expertise muito grande nessa parte de energias e hidrogênio. Vale ressaltar que esses projetos de energia no estado do Piauí tem mais de 10 anos, né? Não foi neste governo, já tem um histórico bem grande de parcerias e atração de investimentos na parte de energias. E o que dá robustez, né? O que dá alicerce para a gente pensar também e ampliar a nossa perspectiva de produção também do hidrogênio verde. É um trabalho extremamente gratificante, muito desafiador
é algo que realmente vem sendo algo disruptivo para o Estado, né? Eu costumo dizer que o hidrogênio ele é só uma isca para a gente atrair a indústria para o Estado do Piauí. Então, é uma indústria já diversificada, pautada em energias limpas e que a gente consegue ter um potencial muito grande de se desenvolver daqui para frente também nesse aspecto industrial. Então, assim, para a gente é um prazer muito grande poder compartilhar essas informações com vocês. E agora eu vou passar a bola aqui para o André, para ele também se apresentar para a gente. Boa tarde, pessoal. Meu nome é André. Sou engenheiro civil. Eu trabalhei minha vida toda na área da construção. E ano passado recebi o convite que partiu do Ricardo, né, que é o nosso vice-presidente, em vir aqui para o Piauí e trabalhar nessa área tão inovadora que é do hidrogênio verde, né? Eu tinha ouvido falar pouco dessa área até ele me chamar, mas achei muito interessante, é algo que é o futuro, né, ali dos combustíveis, é o presente e o futuro que a gente está desenvolvendo aqui no estado. E eu acabei pegando essa aposta, né, apostando nessa inovação. Então eu vim para cá trabalhar com hidrogênio verde, como a Juliane já comentou. É um mundo, né? Existem várias aplicações, várias áreas que são derivadas do hidrogênio, né? Então é um mercado muito amplo que atualmente até necessita de profissionais qualificados e que eu acho que é uma boa oportunidade para todos os interessados, né, estarem se especializando nessa área a partir de agora, né, o quanto antes, né, porque é um futuro muito próximo que está sendo desenvolvido aqui no nosso estado, não só no nosso estado, mas no Nordeste como um todo, né. Então é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa experiência, que a gente vive aí o dia a dia com as empresas do setor, com essas grandes empresas que estão se instalando aqui e com outras que estão interessadas, compartilhar um pouco dessas inovações do setor voltadas para eletrolisadores, amoniodutos e tudo que compõe a cadeia do hidrogênio verde, né? Então vai ser um prazer estar compartilhando um pouco dessas informações aqui com vocês hoje. Eu passo agora para o Davi se apresentar. Boa tarde a todos, me escutam bem? Perfeito, obrigado. Eu me chamo Davi, atualmente trabalho na vice-presidência de Energias Renováveis e Hidrogênio Verde na Invest Piauí. Sou engenheiro eletricista de formação, assim como a Juliane. Atualmente sou mestrando, faço pesquisa na parte de planejamento energético, mais focado em baterias. E na Invest Piauí atuo também como gerente de contratos, mais focado em energias renováveis e tudo que tangencia, de certa forma, como bateria, procedimentos de rede e assim por diante. Gostaria de deixar claro o prazer que eu tenho aqui de estar com as minhas colegas e meu colega aí de trabalho nesse painel tão importante, tão relevante, com uma temática que nunca é demais falar dela, ainda mais nesse momento de transição energética. Acho que vai auxiliar bastante o processo de compreensão, porque por mais que seja um assunto bem difundido, ainda deixa algumas entrelinhas e é de muita importância que a gente leve à superfície essas entrelinhas, entenda as nuances e é no detalhe que a gente consegue a diferença. Então, o governador, na palestra de abertura, não sei se alguém teve a oportunidade de participar, mas ele foi muito assertivo nos comentários de que a gente tem uma vocação energética boa no estado do Piauí, quando olha tanto para o Brasil quanto para o mundo, e a gente tem que aproveitar isso da melhor forma. Então, o André fez uma boa colocação quando ele disse que vai surgir novas oportunidades de emprego e vai sair na frente quem já estiver se preparando, tanto intelectualmente, seja na academia, na parte técnica, na parte superior, quanto no assunto como um todo. A gente tem que se posicionar, tem que entender os tempos e movimentos do assunto e sair na frente, não digo nem se antecipar, eu digo no time certo, talvez até correr atrás do prejuízo, porque está todo mundo querendo sair na frente. É isso. E para complementar aqui os meus colegas, né, eu acho que eu não falei isso no início, eu também trabalho com eles, eu sou gerente de energias renováveis hoje na Invest Piauí e eu gostaria de destacar um ponto importante. Há exatamente um ano atrás eu estava aí como vocês, sentada como participante, né? E mergulhei nesse mundo da transição energética e em um ano eu vivi uma vida realmente, né, como eu comentei no início, foi muito importante, muito interessante para a minha carreira. Um dos temas que a gente vai tratar aqui é sobre geração de emprego, sobre as oportunidades que esse mercado está trazendo para o nosso estado. E a gente vai realmente comentar sobre essa temática que eu acho que vocês devem ter escutado em todas as palestras aqui, todos os painéis tocam um pouco nesse ponto, né? Então, eu vou direcionar a minha primeira pergunta aqui, né? Vou iniciando a primeira rodada para a Carita, né?
Para começar aqui o nosso painel, eu gostaria que você comentasse, Carita, sobre o panorama atual das energias renováveis no Piauí, né, com a visão tão abrangente que a Carita tem, com a experiência que ela tem, porque ela é da área da economia, ela tem realmente uma visão bem mais abrangente do que as outras áreas, né? Então, eu queria passar a bola aí para a Carita. Obrigada, Juliane. Falar sobre o panorama das energias renováveis no Estado, né? O Estado do Piauí, ele começou esse trabalho ainda governo Wellington Dias, o primeiro, né? Porque ele teve 2 mandatos seguidos. Então, no primeiro mandato dele, o último que ele esteve à frente do governo do Estado, ele iniciou um trabalho de atração de investimentos na área de solar e eólica muito forte, né? Até ano passado, o Estado do Piauí tinha o maior parque da América Latina solar, né? Basicamente, eles ficam ali concentrados na região sul, região de São Raimundo Nonato tem um grande parque, naquela região do semiárido, que a gente sabe que a incidência solar naquela região é muito forte. E aqui margeando o estado do Ceará, a gente tem os parques eólicos, né? Quem já teve a oportunidade de ir ali para Tianguá, Viçosa, subir na Serra deve ter visto vários parques funcionando. Então, assim, foram bilhões já investidos no estado, né? O estado do Piauí ainda tem uma reserva, um potencial de desenvolvimento de energias muito forte. Nessas regiões, porque também quando os investidores chegam para qual é o melhor lugar no estado para eu colocar um parque, né? Eles vão avaliar várias questões técnicas e a proximidade, inclusive, com outros parques, com experiências, porque isso causa um choque, um impacto naquelas sociedades, naquelas localidades grandes, isso também é muito relevante. Então, a gente hoje na vice-presidência temos vários projetos de solar e eólica no ponto de fazer os investimentos. Quem acompanha o setor sabe que existe um gargalo muito grande de infraestrutura, porque a nossa rede, que é uma rede integrada nacional, não consegue mais, a gente não consegue colocar mais energia, né, no sistema nacional para abastecimento da população, da indústria, em termos de energia. E a gente vive um contrassenso muito grande, né? Porque enquanto, por exemplo, projetos no interior do estado não se viabilizam por falta de energia, a gente consegue produzir muita energia e não tem onde colocar a energia, não tem essa margem de escoamento. Então, essas questões que, se a gente for olhar o histórico do Brasil como um todo, desde a década de 70, 80, é sempre um gargalo do setor energético, esse descasamento entre o momento que tem que fazer o investimento e o momento que você precisa da energia disponível. E isso impacta de maneira muito preponderante os investimentos e o crescimento do país, né? Hoje o estado do Piauí ele produz pelo menos 5 a 6 vezes mais energia do que a gente consome para o nosso abastecimento da população, das indústrias que tem aqui no estado, que funcionam no estado. Isso causa esse excesso de produção é um fator decisivo para a indústria de hidrogênio, porque hidrogênio por meio da eletrólise a gente faz a quebra da molécula de água e precisa de energia, a gente consegue rotular, é verde porque vem de uma fonte renovável. Lembrando que hidrelétrico também é considerado uma fonte renovável, então aquele percentual de mais de 97% de grid limpo que a gente coloca em todos os lugares, é realmente um percentual factível. Então, assim, a gente vê muitos projetos em virtude da deficiência de infraestrutura, em ponto de ortoga, que é um procedimento longo, né? Mas chegou no ponto de ortoga, é como se eles tivessem autorização para o investimento realmente ser concretizado. Então, a partir disso, o empreendedor já conseguiria fazer supressão vegetal, né, fazer o manejo animal para começar as obras e instalações desses parques. Mas a gente hoje sofre dessa deficiência e nos nossos relatórios, hoje o estado do Piauí tem pelo menos 700 projetos em ponto de ortoga que não conseguem avançar por causa dessa questão de infraestrutura. Então, esse é um gargalo do setor, é um desafio do setor, né, que o governador várias vezes está em Brasília tentando destravar com o Ministério, com a EPE, com os órgãos oficiais federais que cuidam dessa pauta. E esses projetos estão distribuídos no estado como um todo.
Então, se a gente conseguir destravar esse entrave estrutural, a gente consegue também fazer com que esses parques eles sejam concretizados em termos de investimento, né? Então, esse meu panorama eu faço aqui rápido, os meninos também vão comentar outros aspectos, mas são os principais entraves hoje, né? A gente percebe isso de maneira muito forte, acaba impactando nossos projetos também, porque mesmo com uma vazão, uma produção muito grande, a gente chega em determinados pontos que existem várias dificuldades que fazem com que esses investimentos se tornem mais rápidos, né? Que as pessoas realmente consigam ver o trabalho de maneira concreta, tá? É isso. Complementando um pouquinho o que a Carita falou, né? Eu, como uma das pessoas que acompanha algumas das empresas de energias renováveis que estão se implementando ou que já se implementaram e querem ampliar o empreendimento aqui no estado, a gente vê que realmente é um gargalo. A gente lida com muitos desses gargalos, a gente tenta levar isso para o governador, levar a âmbito do consórcio Nordeste e levar para frente o ANS, MME, mas realmente é um impedimento que a gente está vendo que é real, né? A próxima pergunta aqui eu vou direcionar para o André. André, quais são os principais fatores que fazem do Piauí um território propício e até competitivo para atrair investimentos em energia renovável, especialmente na cadeia do hidrogênio verde? Pronto. De diferencial competitivo, né, que faz o Piauí se destacar, temos alguns motivos, alguns fatores. E eu vou começar pelos recursos naturais que a gente tem aqui, recursos naturais renováveis, né? O primeiro deles é a disponibilidade hídrica, né? Então aqui a gente tem o Rio Parnaíba, então, que consegue atender os projetos que estão sendo desenvolvidos aqui, né? 75% da bacia do Rio Parnaíba é localizado aqui no Piauí, então é um diferencial, enquanto outros estados têm que utilizar, porque no processo de produção de hidrogênio verde você precisa utilizar água, né? Então, enquanto outros estados precisam dessalinizar a água do mar, ou então utilizar água de reuso, aqui a gente tem essa disponibilidade hídrica do Rio Parnaíba, apesar de que ainda precisa ser feito tratamento para utilizar dessa água, né? Então, o primeiro fator é esse, a água, a disponibilidade hídrica que a gente possui aqui no estado. O segundo é energia solar, né? A gente possui, o Piauí fica localizado numa região com uma grande incidência solar, né, que possui aproximadamente 12 horas de sol por dia, então tem essa grande incidência solar. Atualmente é o terceiro estado com maior capacidade instalada do Piauí, né, ou do Brasil, terceiro em capacidade instalada e o segundo em quantidade de projetos, né. O maior projeto atualmente é o Parque de São Gonçalo, que tem atualmente 680 megas aproximadamente de capacidade instalada. Então, temos a água, energia solar, energia eólica também, que é a fonte de energia com maior quantidade de capacidade instalada aqui no estado, né, que é aproximadamente 4,5 gigawatt de capacidade instalada aqui no estado, é proveniente da energia eólica. Possui um fator de capacidade, quando a gente compara com outros estados e outros países, um fator de capacidade superior, né? O nosso maior parque atualmente é o Parque da Lagoa dos Ventos, que possui em média aproximadamente 1 giga em capacidade instalada, né? Então, só para vocês terem noção, atualmente o consumo de energia do Piauí é aproximadamente 1 giga de energia, de capacidade de energia, né? E só esse parque já conseguiria atender. O restante é energia extra, né, que é produzida aqui. E essa energia é exportada para outros estados que têm necessidade de consumo e também até um diferencial, né? As empresas veem esse excesso de energia que pode ser utilizadas por eles, né? Então a gente possui energia eólica, energia solar, disponibilidade hídrica, terras, né? A gente possui muita terra aqui no estado disponível ainda, né? Um preço bastante competitivo, né? Mais barato aí comparado com os outros estados. Então são vários pontos que mostram o Piauí como um diferencial, né? Com um estado realmente diferenciado. Então é por isso que essas grandes empresas, como as duas principais aqui, né, que seriam a Green Energy Park e a Solat, escolheram o estado para implantarem aqui suas indústrias, né? Então essas duas empresas estão atualmente construindo as duas maiores plantas de hidrogênio verde do mundo, né? Estão entre as maiores aí. Então é uma responsabilidade grande, né, que o Piauí está levando nas costas aí, desenvolvendo esses dois projetos. E fora isso, tem também o governo, né, que vem investindo também nesse setor.
vem fazendo diversas missões internacionais, divulgando o Piauí, atraindo cada vez mais investimentos. Então a gente vê que o governo está trabalhando para isso e vai ter muita oportunidade, como eu já falei, para o povo aqui do Piauí, né? Então o que a gente precisa fazer agora, eu acredito, é se capacitar para conseguir atender essas empresas, né? E não deixar esses empregos virem de fora, né? Essa mão de obra qualificada, e sim aqui do próprio Estado, que a gente consiga atender aqui do próprio Estado. Então, na minha visão, esses são os principais pontos que diferenciam a gente aí para os outros estados. E além disso também, atualmente o porto, que vem sendo finalizado lá em Luiz Correia, né? Quando a gente compara aí com os outros portos, a gente é muito bem localizado em relação à Europa, né? A Europa vai ser está sendo o principal importador de hidrogênio verde. Então a nossa distância para a Europa é mais perto, né, quando compara com outros exportadores de hidrogênio, no Brasil, por exemplo, que produzem hidrogênio no Sul, ou então no Chile, eles produzem hidrogênio por lá também, na Austrália, que é bem mais longe, né? Então, e o principal importador atualmente é a Europa. Então a gente possui essa vantagem, né, que é a proximidade com a Europa, né? Então o nosso porto aí está sendo construído já pensando para atender essa demanda do hidrogênio, né? A gente vai ter um terminal lá no porto, especialmente para o hidrogênio, né, para atender essa demanda do hidrogênio, que já é um diferencial em relação a outros portos, né, que estão tendo que fazer adaptações ou às vezes nem tem essa estrutura para atender o hidrogênio, né? Então, e atualmente, não sei se vocês sabem, mas o Porto de Luiz Correia ganhou uma premiação internacional como Porto do Futuro, né, numa das maiores conferências de hidrogênio verde que aconteceu lá em Roterdã. A gente foi premiado com esse prêmio de Porto do Futuro. E um outro ponto também é a ZPE, né? A gente tem a ZPE lá em Parnaíba, que oferece diversos benefícios para as empresas que querem se instalar lá. Então, outro diferencial seria isso, né? Então, a gente tem a ZPE, temos o porto, recursos naturais, a disponibilidade hídrica, o preço acessível aqui das terras para as indústrias que querem se implantar, e o governo que vem investindo aí bastante nessa área, né? São os principais pontos que levaram a escolher essas indústrias a se instalarem aqui no estado. E, de novo, complementando aqui a fala do André. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu estou ouvindo uma falhazinha. Tá um pouquinho, né? Será que tem outro? Enfim, complementando um pouco a fala do André, eu acho que uma das coisas que eu mais escuto, né, como alguém que trabalha na Invest, que está um pouco à frente justamente da atração desses investimentos para cá, por que já está sendo toda essa correria, toda essa movimentação, se esses projetos ainda vão demorar tantos anos. Mas justamente por isso a gente precisa se adiantar. É como a Carita falou, e o André também, né? Precisa ser organizada toda uma infraestrutura que não é da noite para o dia. Não se constrói estradas da noite para o dia, não se constrói hospitais da noite para o dia. Então, toda essa infraestrutura, tudo esse social e ambiental que precisa ser construído tem que ser de agora. A gente já... Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Só para complementar aqui a minha fala, depois eu passo para ti, Juliane. Um outro ponto também que eu esqueci de comentar, como diferencial do Brasil como um todo, né? A gente possui um grid muito conectado, né? Então, as linhas de transmissão passam aí por todos os estados brasileiros praticamente, e não é todo país que possui essa conexão, né? Essas linhas de transmissão robustas aí no seu país, né? Então, isso é um diferencial. Além de que para ser considerado um hidrogênio verde lá na Europa, por exemplo, precisa ser proveniente de energia renovável, né? E atualmente o grid aqui do Brasil, a energia que percorre no grid já é considerado renovável, porque 90%, se eu não me engano, de toda a energia que percorre no grid brasileiro é proveniente de energias renováveis. E quando a gente vem para o Piauí, 99,7%. Então, a gente possui um grid renovável. Só a empresa conectar se conectar às linhas de transmissão, essa energia já é renovável, né? Então isso é um diferencial enorme aí para as empresas também que querem vir para cá, porque toda energia basicamente aqui do Piauí é renovável, né? Então foi só um ponto mais aí para complementar enquanto a Juliane não consertava o microfone dela. Deu certo. Todos me escutam, né?
Pronto, então como eu vinha falando, né? Toda essa infraestrutura ela não é construída. Juliane, aí, ó. Enfim. E aí, tudo isso precisa ser pensado com antecedência, tudo isso tem um protocolo a ser seguido, tem burocracia, tudo envolve governo estadual, federal. Então, não é do dia para a noite. Então, realmente, a gente já está atrasado. Se é daqui a 20, 30 anos, nós já estamos atrasados. Então, a gente tem que realmente gritar alto, a gente tem que fazer uma feira grande, a gente tem que chamar a atenção da população, do governo, de todos os órgãos competentes, porque o nosso estado ele tem um potencial gigante e a gente não pode deixar o cavalo selado passar outra vez. Então, eu queria chamar a atenção de todos para isso, porque isso ainda não foi falado. Se vocês ainda não ouvirem algum painel, eu queria que vocês escutassem isso e levassem para casa e falassem para os vizinhos, para familiares, porque a gente precisa ter orgulho do nosso estado, a gente precisa defendê-lo com o potencial que ele tem. O potencial está aqui na nossa frente, a gente precisa fazer algo com ele, a gente precisa trabalhar, a gente precisa projetar para que ele nos traga algum benefício, nos traga resultados. Se a gente só ficar olhando para ele, ele não vai nos trazer nada. Com isso, eu direciono a minha terceira pergunta para o Davi. Davi, qual a expectativa sobre a geração de emprego, e impacto na comunidade local? Bom, para responder essa pergunta, eu vou pegar uma fala aqui do André, que ele comentou que a gente quer evitar importar mão de obra de outros estados para cá. Quem aqui trabalha diretamente na área de energias? Trabalha ou estuda? Levanta a mão, por favor. Então, eu diria que tem uns 25 a 30% de pessoas na plateia que não trabalham na área de energia. Então, é comum pensar que eu não trabalho diretamente na área de energia, aqui não é para mim. Mas não necessariamente. O Piauí, por muitas décadas, foi visto como um estado de pouca oportunidade, e foi verdade, não adianta negar, a gente tinha pouca oportunidade aqui de emprego. Eu, particularmente, há uns 5 anos, pensava muito em... Vou fazer outra pergunta, quem aqui já pensou em sair do Piauí? Quem do Piauí é do Piauí já pensou em sair do Piauí para buscar uma melhor oportunidade de trabalho? Eu pensava isso, falava isso para minha noiva, na época, hoje a esposa, para minha família, minha mãe morria de chorar. Mas era pensando no futuro, No entanto, quando a gente vê uma série de oportunidades da eletricidade, não tem como deixar de ver também os periféricos. Porque pensa só, aquelas duas empresas ali que estão naqueles estandes da ponta, a Solatio e a Green Energy Park, elas estão prevendo aí em torno de 2 a 3 mil empregos diretos, certo? Isso nos próximos 2, 3 anos. E aí, quando você avança mais 5, você aumenta esse número de empregos. Quando você soma as outras empresas, a Coenza, que é uma das outras empresas que a gente está acompanhando, está prevendo cerca de 1.000 empregos diretos. Repare que quando eu falo diretos, são aqueles empregos que vêm à cabeça no primeiro momento que a gente fala. Quais são as oportunidades de emprego? Eletricista, mecânico para fazer as instalações, operadores para tornar viável o empreendimento, engenheiros eletricistas, engenheiros civis, engenheiros mecânicos. No máximo de diferenciado que a gente pensa num primeiro momento, são pessoas que vão cuidar da parte regulamentatória e economistas, enfim. Mas e o pessoal de saúde, os professores, ninguém não fica na cara. Só que se eu vou ter um aumento de empregos, é normal eu também ter um aumento na população. É normal eu ter um aumento da necessidade de suporte na saúde, na educação, na mobilidade, parte de meio ambiente. Então, quando você fala de oportunidade de emprego, é importante a gente entender a margem que isso contempla, porque não é tão simples. Então, se você não for da área de energias, não se preocupe. Esse painel também é para todos, porque isso literalmente contempla todo mundo. Então, expectativa de empregos. Eu diria que nos próximos 3 anos a gente está falando de 4 mil empregos no estado do Piauí, nos próximos 5 a 10 anos a gente está falando de mais de 15 mil. Esses não são números arbitrários ou aleatórios, são números escolhidos a partir das empresas que a gente faz a prospecção, ou seja, a Invest Piauí ela trabalha nesse objetivo de trazer empresas para cá, gerar emprego e renda. E o background disso tudo não é emprego por emprego, não é trazer empresa, para tirar foto, divulgar. Não é isso. O mais importante disso tudo
é melhorar a condição de vida do nosso povo, do estado do Piauí, melhorar o IDH, porque quando você tem mais emprego e renda, consequentemente tem uma correlação muito alta com a educação melhor, com a infraestrutura melhor, com a condição de vida melhor. Então, hoje, se me perguntarem se eu quero sair do Piauí, cara, dificilmente, não pretendo sair do Piauí, salvo por alguma circunstância, alguma adversidade, enfim, mas questão de oportunidade de trabalho, é aqui que eu quero ficar. Então, respondendo a pergunta, a expectativa é totalmente positiva. E aí, para isso, a importância, novamente, eu vou repetir o que eu falei no primeiro momento, da gente entender os detalhes dessa transição energética através do mercado de energias renováveis. Aí eu vi que tem muita gente que não é da área de energia, eu queria só tirar uma dúvida. Quem sabe o que é o hidrogênio verde? Levanta a mão. Só para contextualizar, que a gente falou muito de hidrogênio verde porque para a gente está natural, mas nem todo mundo ouviu falar e tudo bem, não tem problema. Mas agora vai ouvir falar, então não pode dizer que não sabe, a partir de daqui a pouco. O hidrogênio verde é uma nova forma de combustível, é um vetor energético que chama. O que significa isso? Ele não é uma energia como a energia solar, por exemplo. Imagina, vamos pegar um exemplo bem simples de entender. Imagina um carro. Hoje em dia a gente utiliza, a maioria de nós, pelo menos, gasolina e etanol, gasolina e álcool. Já tem carro elétrico, mas eu acredito que 95% aqui ainda usa ou a gasolina ou a etanol. Imagina que você pode trocar a gasolina ou a etanol, que são combustíveis poluentes ainda, o etanol um pouco menos, mas quando você queima eles para fazer o movimento do carro, você emite CO2 na atmosfera, certo? Agora existe uma substância que quando você queima ela emite água, vapor de água, e oxigênio, que é o hidrogênio. Então, quando você pega o hidrogênio, que é o H2, não sei se tem alguém da química aí, mas enfim, quando você queima a molécula de hidrogênio, o resultado da queima é CO2 mais água mais oxigênio. Então, para obter esse hidrogênio, você tem várias formas. Cada forma a gente dá uma nomenclatura de uma cor diferente. Por exemplo, se eu for obter o hidrogênio a partir da queima de carvão, ele é o hidrogênio preto. Se eu for obter o hidrogênio a partir da extração de minerais, é o hidrogênio branco, assim por diante. O hidrogênio verde, essa nomenclatura verde, ela nos remete a energias renováveis. E aí existe um processo de obtenção do hidrogênio, que é quando você pega a água, imagina um tanque d'água aqui, e você aplica 2 eletrodos, uma corrente elétrica contínua, corrente muito alta. Quando você injeta essa corrente muito alta, ela, a grosso modo, ela pega a molécula de água, que é H2O, e quebra ela. E aí, nessa quebra, você gera o hidrogênio. Armazenando ele da forma correta, que são vários desafios, você consegue usar esse hidrogênio como combustível. E aí, só para conectar a fala deles com a temática do hidrogênio, para você quebrar essa molécula de água, você precisa de muita energia. E quem é que tem muita energia? O Piauí. O Piauí produz 7 vezes mais, não é isso, André? 7 vezes mais do que consome, 6 a 7 vezes mais. Então, é uma coisa que a gente tem de sobra. E é uma pauta muito forte no atual governo, que é usar essa energia de sobra para nós mesmos, para desenvolver a nossa indústria, ao invés de ficar exportando. Não sei se vocês já se perguntaram, por que a energia aqui é tão cara? Já que a gente tem tanta energia produzida, por que é tão cara? Ora, é processo industrial, que a gente está em desenvolvimento ainda, e com o processo industrial em desenvolvimento, nossa população é mais baixa. Quando vocês olharem a tarifa de luz, a partir de hoje, preste atenção em duas taxazinhas, TE e TUSD. Essas taxas são os custos que a Equatorial, pelo menos estou falando na realidade daqui, não sei se tem alguém de fora aqui do Piauí, mas a Equatorial é a concessionária, ela repassa os custos de uso da rede, o uso de energia para o consumidor final. Como a nossa população é menor, nossa industrialização é menor, a gente paga mais do que alguém que mora em São Paulo. Ora, Piauí, qual é a população atual do Piauí? Dá 3 milhões, 4 milhões? Isso dá a capital lá de São Paulo, então, muito mais na verdade lá. Então a conta de luz lá sai mais barata. Agora imagina toda essa energia sendo utilizada aqui dentro, industrializando mais, colocando mais consumidores, mais indústrias para compartilhar essas tarifas. Melhora para a gente, melhora no nosso bolso. Tá? Então esse fator é importante de mencionar porque são coisas que a gente não enxerga quando fala só dos macro fatores. Tem os micro também. Para fechar aqui essa rodada, que já até se estendeu talvez um pouco, mas o Davi falou uma coisa importante, né?
que eu achei também interessante eu destacar a minha experiência até pessoal. A questão da exportação de mão de obra qualificada que o Piauí faz. Né? Não sei se alguém já prestou o concurso e já ouviu essa história, que quando o Piauí está pronto, acabou, a vaga é dele. Isso é muito verdade. Então, a gente tem mão de obra qualificada, tem um povo de garra, dedicado. E, por exemplo, minha experiência profissional, eu fui para o Ciências Sem Fronteiras, como muitos estudantes da rede pública de ensino superior. E quando eu voltei, a sensação que eu tive foi a que o Davi falou, que eu teria que sair daqui para poder expandir o meu potencial, expandir o que eu aprendi lá, o que eu aprendi fora. E depois de algum tempo, né, que eu retornei, graças a Deus não fui para fora, eu continuei aqui. Realmente me especializei na área de energia solar, inclusive a professora Josélia está aqui na plateia, ela é professora da UESP, né? E aí eu fiquei aqui e agora finalmente eu estou vendo a oportunidade de, por exemplo, usar o inglês que eu aprendi, né? Usar algumas coisas que eu aprendi relacionadas a energias renováveis que eu aprendi fora. Então, não foi em vão. Agora eu tenho a sensação que não foi em vão e que eu vou usar no meu estado, que sempre foi a minha intenção. Né? Então, eu achei isso maravilhoso. Para mim, eu estou super feliz, estou realizada, finalmente. Começando aqui a segunda rodada de perguntas, voltando aqui para a Carita. Carita, quais são os maiores desafios que as empresas enfrentam visando a vinda para o Piauí? Acho que tu até já citou um pouco disso no início, né? Mas se tu puder discorrer um pouquinho mais sobre. Tá. Eu acho que tem um estigma como um principal fator, né? As missões internacionais, principalmente a de 23, é muito engraçado a percepção que nós tivemos, porque assim, quando você está fora do estado, que são brasileiros, sempre tem o pensamento, né, de quem é europeu, enfim, de outras partes do mundo, eles só conhecem Rio, São Paulo e Amazônia. Algum outro sabe que existe Brasília, né? Mas ninguém sabe quem é o Piauí. Eu passei uma situação no aeroporto com a alfândega, porque na primeira missão eu levei 3 malas enormes com material de publicidade do governo para o nosso primeiro summit, né, que na verdade lá em Portugal se chama Cimeira. E a gente ia fazer no hotel, chamou um grupo grande de empresários, mais de 100 empresários. Foi uma missão muito importante para o Estado, porque de lá a gente já saiu com uma perspectiva de investimento da ordem de mais de 50 bilhões, né? B de bola, né? E aí nunca o Estado do Piauí teve essa perspectiva de atração de investimentos. E lá eu tive que abrir a internet, mostrar, olha, o Piauí está aqui, olha. Eu tive que mostrar o meu contra-cheque, mostrar se eu faço parte do governo do Estado. Porque eles não acreditavam, eles não sabiam onde era o Estado. Então você imagina, se a gente está num aeroporto que recebe gente do mundo inteiro, você tem a imagem do Brasil fincada em Amazônia, Rio e São Paulo, o resto não se projeta de nada, já a gente tem esse estigma. E aí, quando a gente foi trabalhando essa perspectiva de o estado do Piauí tem um potencial, todo mundo... As primeiras reações foram assim, isso aí é mentira, esse pessoal está vindo aqui falar mentira pra gente. Mas ao nível de credibilidade, de confiança da equipe, da fala do governador, dos números, das referências, de consultorias internacionais que vieram fazer trabalhos para a gente agora tem um relatório mercadológico muito robusto, feito pela multinacional Engie, que inclusive o André tem bastante mais capacidade de falar desses números, até porque ele acompanhou. A gente percebe que o cenário mudou. Se fala mais do Piauí lá fora, em outros estados, em outros eventos como esse, né? Inclusive outros que vão acontecer nos Estados Unidos, no Chile, enfim, em outras regiões do continente sul-americano, na Europa também. Então eles ficaram, ao mesmo tempo, muito impactados com o nosso potencial, mas também muito felizes de ter um outline ali saindo do Brasil com todo esse potencial. Então, eu acho que o primeiro desafio é a questão cultural e essa percepção em relação ao estado do Piauí, né? Hoje, entre o empresariado nacional, eles já veem o estado do Piauí com outros olhos, né? Junta a isso o crescimento muito grande que nós tivemos no agronegócio. Isso faz com que nos meios qualificados
do empresariado brasileiro, o Estado esteja mais em voga, né? Mas eu acho que talvez o principal fator é que a gente não teve uma formação econômica que nos permitisse acompanhar o desenvolvimento do restante do país. Então, o Brasil, a nossa formação como povo, como Estado, o pessoal que fez agora Enem, né, deve estar mais quentinho essas informações. Estou vendo algum pessoal jovem aqui. A gente veio de fazendas de gado, né? O Brasil o Piauí sempre teve a margem dos principais momentos de desenvolvimento do país. Nossa formação, até isso introspectou como povo, nós somos muito desconfiados, né? Nós somos um pouco abertos à inovação, nós passamos muito tempo observando, interagindo e tentando entender o novo para depois abraçar aquilo para o nosso Estado. Então, a gente percebe isso em várias vertentes, né? Então, eu acho que esses aspectos culturais, o fato do Estado nunca ter uma preponderância no meio empresariado, principalmente, que é o meio que faz a diferença, que traz investimento, que produz empregos, né? A gente nunca teve em voga. Nesse governo, a gente está conseguindo fazer isso. E, diante desse potencial todo, não fazendo nenhum tipo de mexão, não é isso, é realmente porque a gente tem essa experiência no mundo empresarial. Eu acho que a gente conseguiu eleger um governante com um perfil diferenciado, né? O governador, na hora que ele chega em qualquer mesa de negociação, ele consegue se colocar como uma liderança e ele fala a mesma linguagem do empresariado. Isso faz muita diferença, muita diferença. Então, a gente tem alguém na condução, na liderança, que faz com que todos esses entraves comecem a se transformar em lendas. Esse é o momento que a gente está vivendo. A gente está aquela cortina de estigmação, né, de preconceito com o nordestino, com preconceito com o piauiense, isso está caindo por terra. Nós nunca tivemos uma liderança política, por exemplo, no Consórcio Nordeste, que é um consórcio criado na pandemia, mas que hoje tem um trabalho muito importante para todos os estados do Nordeste. E ele agora é o presidente desse consórcio. Ele acabou de viajar para a Ásia e lá a gente conseguiu assinar memorandos e atrair investimentos ou perspectiva de investimento de grandes grupos de fora. Gente, isso nunca aconteceu com o estado do Piauí. Se você for historiador, tiver essa formação, você nunca percebeu esse tipo de movimento no estado. Então, isso faz uma diferença muito grande mesmo. Então, se a gente consegue sentar na mesa, na mesma posição, nas mesmas condições de fala de qualquer pessoa ou de qualquer autoridade no mundo, a gente consegue ser escutado e essa cultura e esse estigma ele cai. Então, a gente está superando esse desafio, né, como Estado. Obviamente que a gente também tem vários desafios em termos de infraestrutura, mas não só no Piauí, no Brasil como um todo. A gente cresce pouco, a gente não consegue formar o que na economia a gente fala de formação bruta de capital, que é o estoque, né, dos investimentos com a margem para a expansão e absorção desses investimentos. Então, até porque o nosso povo também não está crescendo mais, que era um dos fatores de crescimento. Então, a gente percebe que a gente está caminhando num caminho novo, numa rota nova, mas numa rota assertiva, porque nós temos todas as condições comparativas e competitivas para ser um player importante no Brasil e no mundo, né? Eu acredito que esse movimento Nordeste, de transição energética, é no Nordeste, e que a gente vai deixar de exportar energia e começar a usar essa energia para o nosso desenvolvimento, finalmente. Obrigada, Carita. Enquanto a Carita falou sobre empreender, né, eu lembro de uma fala que a gente teve até com uma experiência que a gente teve com alunos da graduação, e eu lembro de ter comentado com eles sobre a importância, a necessidade de aprender sobre empreendedorismo desde cedo, né?
porque isso é importante. Você, por qualquer lugar que você vá, o que você for fazer, você precisa ter algumas noções de comercial, por exemplo, de como se vender. Hoje, por exemplo, a gente trabalha vendendo Piauí. Então, a gente precisa aprender sobre isso. E com relação à mão de obra, a outros setores, não ser necessário apenas especificamente o setor de energia, para essa transição energética, por exemplo, a gente precisa de muitas pessoas que as pessoas saibam sobre a história do Piauí, sobre a geografia do Piauí, como é que eu vou vender o Piauí como algo que tem potencial se eu não conheço o meu estado, se eu não conheço as potencialidades que ele tem, se eu não conheço a geografia que ele tem, como que eu vou dizer para o empresário que aqui é o melhor lugar para ele instalar uma usina, um empreendimento, se eu não conheço o meu próprio estado. Então, para mim, por exemplo, foi uma grande aula, eu sempre fui de exatas, né? E aí eu também mergulhei nessa área e eu acho totalmente incorreto que até ontem eu não sabia tudo isso sobre o meu estado que eu sei agora, né? Inclusive, continuo aprendendo todos os dias coisas que eu antes não sabia do nosso grande e maravilhoso estado do Piauí. Então, uma dica que eu já passo de agora, né? Que todo mundo procure saber, porque em algum momento a gente precisa. E que vai surgir novas oportunidades em todas as áreas e todos nós precisamos estar preparados e saber sobre o nosso estado e sobre os potenciais é uma coisa importantíssima de ontem, né, que já estamos atrasados para frente. Aproveitando aqui, então, para já lançar a segunda pergunta aqui para o André. André, como é que você enxerga as oportunidades de criar uma economia local de hidrogênio no estado do Piauí, aplicando para transporte, indústria e agricultura? Deu para ouvir? Para ver. Bom, em relação ao mercado do hidrogênio verde, atualmente o mercado com mais potencial é o mercado europeu, né? É lá que realmente está tendo essa demanda, existe legislações, regulações que obrigam, né, as empresas a ter uma porcentagem ali, por exemplo, no setor de fertilizantes, uma pequena parte de fertilizantes tem que ser proveniente do hidrogênio verde. Então já tem legislações lá que vão estar sendo obrigado eles a utilizarem, né? Então já tem essa demanda lá na Europa. Então o maior mercado atualmente é lá. E quanto aqui ao mercado local, né, existem diversas aplicações que podem ser utilizados o hidrogênio, né? Então, por exemplo, uma vocação aqui do estado do Piauí é o agronegócio, né? Lá no sul do estado, a soja, né, é muito forte e grande parte do fertilizante dessa soja é importada, né? Cerca de 80% a 90% do fertilizante que é usado na soja é importado. E esse fertilizante poderia ser produzido à base da amônia, né? A amônia pode ser produzida pelo hidrogênio verde, então já é um mercado local, né, que poderia estar sendo utilizado o hidrogênio, né? Então acho que a principal aplicação, mais no curto prazo, seria a aplicação no agronegócio, né? Outra aplicação que eu vejo aí mais ali para o curto, médio prazo seria na mobilidade urbana, né? Utilizando aí em ônibus, vans, né? Então existe essa possibilidade. Não 100% a hidrogênio, né? Mas já existem algumas tecnologias onde é possível um motor ele ter parte, ser movido, né? Parte a hidrogênio verde, parte a diesel, ou então a qualquer outro combustível fóssil, né? Então é uma possível aplicação. Existem alguns kits de conversão que você pode fazer essa adaptação do motor para receber o hidrogênio, então existe essa aplicação também. A aplicação nas indústrias, né? Então a indústria da cerâmica, né, poderia ser utilizado nos fornos aí, na questão do aquecimento. Então existem diversas áreas onde podem ser aplicadas esse hidrogênio, né? As principais eu acredito que sejam essas, né? Inclusive a gente lá do setor de energias renováveis e hidrogênio verde na Invest, a gente vem trabalhando em alguns projetos para incentivar esse uso localmente, né? Então a gente vem trabalhando no desenvolvimento de alguns projetos, né? Principalmente na mobilidade urbana, voltado para Parnaíba, né? Que a gente vai estar comentando um pouco mais à frente. Mas na minha visão, essas são as principais áreas aí que a gente pode estar aplicando esse hidrogênio, né? Se alguém tiver mais alguma coisa a complementar. E aí só ilustrando aqui, voltando um pouco ao assunto, ilustrando um pouco sobre a questão da oportunidade que está surgindo aqui, né? Eu sou piauiense de nascença, mas eu morei sempre no Ceará, em Fortaleza. E aí eu voltei agora para cá exatamente para trabalhar com hidrogênio verde, né? Então, enquanto antigamente as pessoas queriam sair daqui do Piauí, como o Davi reforçou, para trabalhar para fora, agora
as empresas, as próprias empresas estão querendo vir para cá. Você vê aqui diversas empresas internacionais de outros estados. Eu mesmo, eu já conversei hoje, eu conversei com uma jornalista lá da Inglaterra e uma outra portuguesa, né? Então tá havendo esse interesse internacional, né? Não é só daqui. Às vezes a gente tem essa oportunidade tão grande aqui que a gente não consegue enxergar, mas as pessoas que estão fora enxergam bem mais do que a gente às vezes, né? Então é só para a gente reforçar essa questão da oportunidade que está batendo na nossa porta, né? E que tenho diversos colegas também que já vieram me abordar, colegas do Ceará, por exemplo, perguntando como é que estava, e se interessando realmente em vir trabalhar nessa área também, que é uma área realmente inovadora, né? Uma área inovadora que vai precisar dessa mão de obra aí qualificada aí nos próximos anos, né? Então foi só para reforçar esse ponto aí. Vou direcionar aqui a próxima pergunta para o Davi. Davi, como é que a academia pode suportar as demandas oriundas da transição energética, seja em relação a energias renováveis ou hidrogênio verde ou de baixo carbono? Bom, vou me valer de uma fala do André. Ele comentou que uma das tendências que ele enxerga para o mercado de hidrogênio verde tá na mobilidade urbana, né? E daí ele comentou que hoje existem alguns projetos, ou já existem alguns protótipos de ônibus movidos a hidrogênio, combinado com algum outro combustível, ou biodiesel, etanol e assim por diante. Por que eu estou usando esse trecho da fala dele? Se o hidrogênio é um combustível tão bom e não poluente, coisa do futuro, por que a gente não está falando de motores 100% a hidrogênio? Aí, esse para mim talvez um dos dois principais papéis da academia, das universidades e instituições de ensino em geral, que é pesquisa, né? Toda onda de energia renovável, todo e qualquer movimento dentro da transição energética passa por um processo de pesquisa. Eu até citei esse exemplo ontem, não sei quem estava presente aqui no painel sobre baterias, da energia eólica e da energia solar. No começo da implementação de cada uma delas, a gente levava uma quantidade de tempo tal que anos depois, está falhando, anos depois essa quantidade de tempo para você implementar uma usina solar é muito menor do que há 10 anos, né? Então o mesmo vale aqui para o hidrogênio. Se hoje a gente está falando de motores com 30% de hidrogênio, não é nenhum absurdo achar que daqui a 5 anos a gente vai estar falando de motores a 100% a hidrogênio. Porque o hidrogênio, por melhor que seja, esse combustível, ele tem alguns desafios. Ele tem uma propriedade muito inflamável, ele vaza muito facilmente. Para você conseguir isolar o hidrogênio verde, você precisa de hidrogênio verde não, o hidrogênio, né? Você precisa de uma pressão altíssima para conseguir manter ele, você precisa de uma temperatura muito baixa. Então é uma série de desafios que não vão ser resolvidos com mágica, é com pesquisa. E aí entra o papel crucial e insubstituível das academias. Esse é o fator mais óbvio, né? Mas tem um outro fator também que também envolve pesquisa, que são as demandas periféricas, digamos assim. Porque quando você fala de industrializar um estado, ou melhorar a industrialização dele, trazer novas tecnologias, você também, como eu falei no momento anterior, você envolve outras áreas ali de suporte. Então, tanto na saúde, quanto na mobilidade urbana, quanto no meio ambiente, na utilização da água, você precisa de pesquisa também. Imagina só, se do nada não, né? Nos próximos 5 anos a gente aumenta a população de Parnaíba, que é onde está previsto, Parnaíba Luiz Correia. A gente aumenta em 10 mil pessoas. Essas 10 mil pessoas, será que a gente tem como comportar elas lá hoje em dia? Será que a gente tem o saneamento necessário para isso? Quantidade de hospital suficiente necessária para isso? Quantidade de escolas suficientes para isso? Eu acho, não sei, não posso dizer que não, né? Mas eu não sei. E quem define isso é a pesquisa, né? Inclusive a Invest tem um papel muito importante de aproximar das instituições de ensino justamente com essas provocações para... a gente pode ver mais à frente, usar esse conhecimento em prol dessa previsão, uma previsão assertiva com base em dados, com base em estudos, para orientar a melhor tomada de decisões possível. E um último fator, só para não perder o momento, um outro papel muito forte da academia é a formação de mão de obra qualificada. Quando a gente olha para os empregos envolvidos nisso, você tem a parte operacional, a parte técnica, desde a implementação de uma usina, de uma fábrica, até a operação dela. Você tem a parte superior de ensino, bacharelado, enfim, todas as engenharias estão envolvidas diretamente.
parte de direito, de medicina, como já comentei ali nas áreas periféricas, e também tem a área mais sublime, digamos assim, que é a área da própria pesquisa. Então, sem a academia, sem as instituições de ensino, nada feito. Elas são a base e o fim de toda essa cadeia, todo esse processo. Como o Davi falou, né, essa parte da academia não se trata apenas de formar mão de obra para a área técnica, mas também pesquisa, né? Vai surgir muita oportunidade de pesquisas em áreas novas, áreas que ainda não existem. Vão surgir cursos novos, né? Hoje, por exemplo, a gente vai precisar de profissionais na área da engenharia química, e cursos que ainda, por exemplo, não existem aqui. Vão ser desenvolvidos, por exemplo, a gente vai usar muito daqui para frente a inteligência artificial também. Então, a academia tem um papel importantíssimo na transição energética e na atração dessas oportunidades para o nosso estado, principalmente. Eu vou iniciar aqui a terceira rodada e última, mas desde já, se alguém tiver alguma pergunta, alguém tem alguma pergunta, alguém quer interagir, então eu vou passar aqui para a terceira rodada, tá? Direcionando aqui primeiramente para a Carita. Carita, quais são os principais objetivos da Invest Piauí dentro da nossa vice-presidência de energias renováveis e hidrogênio verde? Ótima pergunta, Ju. Primeiro, o carro-chefe da Invest é a atração de investimentos, né? E dentro de atração de investimentos, você não só novos investimentos, mas manutenção dos empreendimentos e investimentos que já estão rodando no estado e também dar o suporte para aqueles empreendimentos que vão migrar, né? Ou vão temporariamente, digamos assim, encerrar as atividades e migrar para algo mais sofisticado ou para um empreendimento, um deslocamento do empreendimento dentro do estado. Então, a gente tem esse papel muito forte de atração de investimentos, dar esse suporte para os empreendedores. E aí, quando a gente fala isso, todo mundo imagina que é só os grandes investimentos, né? Porque a gente saiu da base de milhões e agora a gente está trabalhando com bilhões. Não, o papel da Invest, a priori, era trabalhar com os investimentos estratégicos do Estado. Mas existe uma necessidade tão forte do Estado em se desenvolver em vários setores, que a Invest também trabalha com o pequeno e o médio, né? Então, a gente tem desde concepção, monitoramento e acompanhamento dos investimentos, como o Porto, que é algo que a gente conseguiu assim, tirar esse estigma, né, de que o estado do Piauí a gente não ia ter um porto nunca, que é um grande equipamento de infraestrutura, não é algo trivial, né? Lá a gente já tem um terminal pesqueiro praticamente pronto, a gente já tem um pátio, já tem um cais já construído, já tem toda a parte da infraestrutura da Companhia Porto Piauí funcionando dentro do porto. E agora a gente tem o desafio de ampliar os terminais para pessoas, combustíveis, minérios, também grãos. Então, teremos pelo menos mais 6 terminais dentro daquela estrutura, o que vai fazer com que esse trabalho da Invest tenha que ser mais de longo prazo, né? Então, a parte desde desses investimentos de infraestrutura até investimentos de menor porte. Não sei se vocês acompanham, a gente tem um programa chamado Made in Piauí, né? E lá a gente tem um site onde vários empreendedores do estado de pequeno porte, ou, por exemplo, que fazem beneficiamento de castanha, que tenham um trabalho de artesanato, consegue vender seus produtos para o mundo inteiro, né? Então, a gente permeia do pequeno ao grande, né? Ou vice-versa. Então, o trabalho de atração é muito forte, o trabalho de acompanhamento desses projetos. Na vice-presidência, a gente tem vários programas de formação e de consultoria rodando, né? A gente tem uma parceria, por exemplo, com uma espécie de APPM lá de Portugal, que é a Associação de Prefeitos, né? Que eles conseguiram formar uma espécie de conselho de universidades e lá a gente tem uma parceria firme, né? O estado do Piauí faz parte hoje do Vale do Hidrogênio Europeu por meio dessa parceria com o H2 Talent.
E nessa parceria a gente está desenvolvendo alguns projetos, pelo menos 2 de maneira mais assim forte, né? Que é um que a gente chama de Atlas, que na verdade é um panorama é uma plataforma, né? Que a gente vai conseguir dar suporte não só ao empreendedor que quer investir no estado, mas aproximar as empresas da mão de obra, dos fornecedores, tem espaço dentro dessa plataforma também para publicidade. Então, é um equipamento, é um suporte para a gente conseguir concretizar mesmo no fio ali, em última instância, essa questão da parceria entre as universidades, né? Entre universidades, entre instituições e empresas. Então, tem essas consultorias e projetos de formação andando. Hoje de manhã a gente conseguiu fazer apresentações de alguns estudos do impacto da cadeia do hidrogênio verde para a região do litoral. Então, foram apresentados os primeiros elementos desse impacto em termos de moradia, infraestrutura, saúde, educação e mobilidade, né? Saiu várias recomendações desses estudos. E isso vai ser colocado para os gestores daquela região. A gente vai sentar com o prefeito a prefeita de Luiz Correia, de Parnaíba e de todos aqueles, se eu não me engano, 11 municípios que compõem a região de desenvolvimento do litoral piauiense. Na Invest também, na nossa vice-presidência, a gente tem parcerias para o monitoramento de financiamento, que é um gargalo, tá? Existem muitos fundos no mundo inteiro para acompanhamento, para fazer esses aportes de recursos, mas esse trabalho de monitoramento precisa ser feito. A gente tem uma interação muito grande com as outras secretarias, então, quando os empreendedores vêm para o Estado, a gente consegue dar suporte no termos de licenciamento, no termos de qual terreno, né, ou qual localidade ele poderia instalar os seus investimentos. A gente também dá suporte em termos de, eu estou precisando de um fornecedor terceirizado para fazer um estudo técnico. A gente tem vários MOUs assinados com instituições que conseguem fazer esses estudos, que a gente sabe que parece fácil, mas a gente não consegue chegar em em todas as empresas, todos os consultores que conseguem fazer aquelas entregas. Então, o trabalho da vice-presidência, não só de acompanhar esses projetos, de atrair esses projetos, mas de dar todo o suporte para que esses empreendimentos saiam do papel e a gente consiga realmente vê-los concretizados aqui no Estado, né? E só para concluir, a Invest, além disso, a gente tem estudos, tem alguns parques empresariais sendo estudados dentro da Invest para implantação aqui no Estado. Floriano, Uruçuí, Picos, Piripiri. Nós temos pelo menos 7, eu estou lembrando desses, mas tem mais. Ribeiro Gonçalves também, né? Que é uma região importante ali, beneficiamento de produtos agrícolas. A Invest também tem suporte, dá suporte para o avanço e melhoria desses processos relacionados à mineração no estado, né? Em Piripiri a gente tem a Lion Mine, que já está exportando pelo Porto de Pecém e vai conseguir exportar pelo Porto de Parnaíba também. A gente também tem um setor de logística do Estado, que dá suporte ao governo do Estado como um todo. Não sei se todos conhecem que o Estado do Piauí tem um projeto chamado Intermodal, né, que é um projeto que faz a conexão de vários modais de transporte dentro do Estado. Então, a ideia é que a gente consiga, até a altura de Boa Esperança, ter hidrovias, depois ter ferrovias, ter a melhoria das rodovias e o nosso porto. Então, a gente fecha esse modal importante de logística de bens e serviços. E, além do trabalho todo das EPEs, a EPE hoje tem mais de 14 empresas, né, já em ponto de aprovação lá no Conselho Nacional e implantação na nossas EPE. Tem o trabalho da Porto, e como eu falei, vai ter vários terminais. Então, é um trabalho muito forte, é uma equipe muito grande, porque todos esses projetos têm várias nuances para que eles efetivamente sejam
implementados que exige que existe uma dedicação muito forte da nossa equipe. Então, a Vice-Presidência de Energias Renováveis é só uma das responsáveis por todos esses projetos. Nós temos 57 memorandos assinados já, né? As outras vice-presidências também têm alguns memorandos assinados. E nós temos uma diretoria comercial que consegue dar suporte para os pequenos também. Então, a Invest Piauí, eu consigo dizer sem sombra de dúvidas que a gente está nos 224 municípios do estado do Piauí. Tá? Do pequeno ao grande, a depender dos potenciais de cada região, de cada município, para a gente conseguir ser competitivo tanto nacionalmente como internacionalmente. Eu vou direcionar aqui a segunda pergunta para o André, da última rodada. André, quais são os principais projetos que estamos desenvolvendo e qual o impacto esperado desses projetos? Atualmente a gente desenvolve alguns projetos lá na Invest Piauí, voltado para a cadeia do hidrogênio, para a cadeia da energia solar, energia eólica. E algum desses projetos que me vem em mente seria a gente estar trabalhando no desenvolvimento da legislação de armazenamento de energias, né, das baterias, que atualmente são uma possível solução para esse problema do escoamento da energia que a gente tem aqui no Brasil como um todo, né, que as linhas de transmissões elas não têm a margem disponível para escoar toda a energia que a gente tem aqui no Piauí e que quer ser produzida. As empresas às vezes querem produzir mais energia aqui, mas não podem porque o sistema não aguenta essa energia toda. Então, o armazenamento através das baterias seria uma solução para isso, né? Então, a gente já vem desenvolvendo juntamente aí com grandes empresas do setor, né, como a WEG, por exemplo. A gente está trabalhando em parceria com eles, em parceria com a SEMAR, para desenvolver essa legislação, que seria a primeira do Brasil, né? Então, a gente vai se destacar, né? Já vem se destacando no hidrogênio verde através dos projetos. Agora a gente também vem se destacando nessa parte do armazenamento de baterias, que a gente está trabalhando nessa legislação, nesse desenvolvimento. Vamos atrair mais empresas, né, do setor com essa legislação, que vai trazer uma segurança jurídica maior para as empresas que estão vendo se instalar aqui, né? Então, falei rapidamente para não esticar muito. Então, um dos projetos que a gente trabalha é esse. Outro projeto que a gente trabalhou muito importante também foi o acompanhamento e a contratação do estudo da ENGIE, né? A ENGIE é uma empresa internacional conhecida aí no ramo de geração de energia, que eles têm um braço de consultoria. Então eles fizeram um panorama geral do hidrogênio verde no Piauí, né? Então eles chegaram a alguns resultados que foram solicitados por nós. E o primeiro desses resultados que a gente tinha solicitado seriam locais ideais para a gente instalar as indústrias de hidrogênio, né? Os hubs de hidrogênio, onde é que eles seriam instalados. E eles nos apresentaram 3 locais. O primeiro seria Parnaíba, que atualmente é o hub de curto prazo, vamos dizer assim, que está sendo desenvolvido lá, as empresas estão sendo implantadas lá. Nós temos o porto, vai ser construído amonioduto, terminais de hidrogênio. Então, no curto prazo vai ser lá, que está sendo desenvolvido lá. É o local onde nós vamos ter o menor preço por quilo de hidrogênio produzido, né? Vai ser lá. Por diversos fatores, incluindo aqueles que eu falei mais cedo, a disponibilidade de recursos naturais, a proximidade com o porto, com a Europa. Então, o primeiro vai ser lá. O segundo vai ser em Teresina, que seria já no médio para o longo prazo. Esse hub de hidrogênio verde seria voltado mais ali para a indústria de transportes, para a indústria, para as indústrias em geral, né? Então, tem um hub de Teresina também, que eles apontaram como possível local de hub. Esses são os resultados da estudo da ENGIE, né? E o outro seria em São João, que seria mais voltado ali para mineração, né? Que também tem a aplicação do hidrogênio na mineração, que também é uma vocação aí do Piauí. Então temos um dos resultados do estudo da ENGIE que a gente vem acompanhando, que foi feita a contratação via Invest, foram esses, né? O preço do hidrogênio, eles fizeram um estudo de quanto seria, fizeram uma projeção, né? O hidrogênio vai ser produzido em 2030, e eles fizeram uma projeção de como é que seria o nosso preço de hidrogênio em 2030. E compararam com os outros estudos que eles têm, com os outros dados que eles têm, e chegaram a um preço aí estimado aproximadamente de 2,3 dólares por quilo de hidrogênio, né? Atualmente, só para vocês terem uma noção, o substituto do hidrogênio que vem sendo utilizado atualmente
que seria a partir do gás natural, seria estimado aí em $1 por quilo, né? O hidrogênio, o preço dele para 2030 é 2,3, então ainda está alto, né? Mas está sendo desenvolvido legislações, temos aí o Marco Legal do Hidrogênio Verde, que vai trazer mais incentivos para diminuir esse preço, né? Mas nós chegamos a esse resultado de $2,3 por quilo, e quando comparado com os outros valores dos outros estados, dos outros países, a gente tem um dos menores, né? Então, eles chegaram a esse resultado, que foi um resultado muito importante, que é um dos principais motivos porque as empresas vêm para cá, né? Porque realmente nosso preço vai ser realmente diferenciado. Quem vier aqui instalar, devido aos diversos fatores diferenciais que a gente tem aqui, vai chegar num preço bem mais competitivo. Então esse aí foi um outro resultado muito importante a partir desse projeto que a gente vem desenvolvendo com a ENGIE. A gente vem desenvolvendo também, fomentando o mercado local, o consumo de hidrogênio no mercado local, né? Então a gente vem trabalhando aí no projeto de utilização de hidrogênio na mobilidade, né? Inclusive a gente está com um espaço lá em cima, onde a gente está trabalhando com empresas interessadas, né, em estar desenvolvendo esse projeto no curto prazo, né? No curto prazo que eu digo 2026, 2027, a partir da produção de hidrogênio que a gente vai ter em uma escala bem menor. Então seria um projeto piloto, né, mas a gente já está trabalhando exatamente para ir preparando o mercado local, mostrando um pouco do que o hidrogênio é capaz, né, da onde pode ser aplicado ele. E a gente está trabalhando nisso no andar superior, né? A gente está trabalhando, se reunindo com diversas empresas interessadas, fazendo esse brainstorming, e acredito que amanhã a gente vai apresentar esses nossos resultados para a empresa que vai produzir esse hidrogênio, que vai trazer, eles vão trazer um eletrolisador para estar fazendo essa produção em escala piloto, né? Em pequena escala, e a partir dessa produção a gente quer aplicar em um projeto local que eu digo no Piauí, né? Ideal que fosse em Paranaíba. Então a gente vem fazendo esse trabalho também de fomento aí do mercado local, de sensibilização da população, mostrando os benefícios, e que o hidrogênio está aí já batendo na porta, né? Então temos esses projetos, temos alguns outros aí que o Davi vai estar comentando um pouco mais. Eu não sei, tem mais algum que eu possa... A termoelétrica também movida a hidrogênio, né? Que nós vamos de metanol, os projetos que a gente vem desenvolvendo com as empresas. Então temos diversos projetos, diversas atividades que a gente vem fazendo aí para desenvolver o hidrogênio aqui no Piauí, né? E aí eu vou passar para o Davi para ele complementar, que ele vem acompanhando um pouco mais de perto os outros projetos. Isso, o Davi ele vai falar aqui dos trabalhos que são sendo desenvolvidos com instituições parceiras, né? Não necessariamente com empresas. Então, eu vou passar aqui para o Davi. Obrigado, Juliane. Bom, então, como o André comentou, e a Carita também, a gente tem esse trabalho de aproximar tanto de instituições de ensino, quanto algumas organizações que têm uma inclinação para a temática da transição energética, e das principais que a gente pode destacar, a primeira delas é a H2 Talent, que é um braço que a gente tem na União Europeia. Eles fazem esse fomento aí, a estratégia de hidrogênio verde no mundo todo, e o Piauí é o elo mais forte aqui no Brasil. Não sei se eles já chegaram a outros estados, mas o Piauí foi o grande destaque, tanto que a gente fez um evento ano passado e a gente tenta sempre trabalhar com entregáveis. Então, até o final desse ano a gente tem algumas missões aí, uma delas é a da plataforma de transição energética, que a Carita comentou, e a outra delas é um estudo que a gente está elaborando, e aí a gente está contando com o apoio do IFP também, que é o desenvolvimento de uma membrana para a gente colocar... todo mundo que conhece a Águas de Teresina, pronto, a Águas de Teresina ela tem algumas estações de tratamento de efluente. Então tudo que sai da nossa casa, água suja, enfim, de todas as fontes possíveis, da indústria, vai para a estação de tratamento de efluentes, né? Partindo desse pressuposto, a gente tem aí um potencial de fluido que a gente pode estar utilizando para fazer o hidrogênio verde. Mas antes de usar esse efluente, mesmo ele tratado lá na Água de Teresina, para conseguir produzir o hidrogênio a partir dessa água, precisamos garantir alguns parâmetros de produção. E aí, para garantir alguns desses parâmetros, a gente está desenvolvendo uma membrana. Então, é meio que um triângulo aí, H2 Talent, Invest Piauí e IFP. E aí volto na minha fala anterior, pesquisa, né? Pesquisa, sem a pesquisa, nada feito. Uma outra instituição que a gente pode destacar é o CERN, que é o Centro de Estratégias de Recursos Naturais e Energias. Inclusive, eles estão no evento aqui também.
Aí, novamente, trabalhando com entregáveis. Então, o CERN tem uma parceria muito... A gente aproveita muito o know-how deles com a experiência que os participantes, os membros dessa associação possuem com a temática de energia. Então, 2 entregáveis que a gente está trabalhando aqui, eles também estão participando da plataforma de transição energética, mas tem outros 2 que é um apoio que eles estão dando, né, na transição energética dentro das prefeituras, porque hoje, quando você vai colocar uma usina solar, uma usina eólica lá no interior do estado, existe uma dificuldade de compreender o que vai ser necessário naquela cidade em termos de infraestrutura, como que vai funcionar a arrecadação de impostos, porque geralmente num empreendimento desse tipo você tem uma arrecadação muito alta no primeiro momento. E você precisa se planejar para distribuir essa arrecadação nos anos seguintes, porque não tem a mesma geração de renda nos anos que seguem ao ano de instalação da usina. Então todo esse trabalho de preparar o solo, metaforicamente falando, o CERN está ajudando a gente. E um outro entregável é a formação da Câmara Setorial de Energia Elétrica aqui do Estado. Eles estão ajudando a gente nessa elaboração. E essas são as 2 principais. Daí sobre projetos que o André comentou, e a Carita também, tem um diferencial muito bom, que fica mais nas entrelinhas, são essas elaborações de relatórios de mercado, relatórios setoriais, que a gente consegue suportar as empresas que a gente entra em contato no sentido de dar subsídios para elas tomarem as melhores decisões possíveis. Então, não sei se é da interface de todos aqui, a gente está passando por uma série de adaptações, adequações regulatórias no nosso sistema interligado nacional. Então, a ANEEL, juntamente do Ministério de Minas e Energia e ONS, estão fazendo uma série de reajustes e eles abrem para consultas públicas e a gente tem que participar ativamente. Tem que defender aqui os interesses do Estado, o que a gente precisa de infraestrutura e deixar a par as empresas que aqui estão vindo. Então, todo esse trabalho de acompanhamento é crucial para que a gente consiga fazer dar certo. Não é só trazer a empresa, pronto, fica aí. Não, a gente tem um acompanhamento para garantir que suavize a vinda delas para cá. A gente chama de soft landing, né? Soft landing, pouso suave. Então, a gente traz essas empresas da forma mais suave possível, sem passar nada da lei, logicamente, e acompanha até o ponto de operação da mesma. Bom, gente, com isso, né, a gente encerrou a rodada de perguntas, mas eu queria saber novamente se alguém tem mais alguma pergunta. Quero dar o outro microfone, né? Porque esse aqui tá... Boa tarde. Na verdade, tenho 2 perguntas. Em torno de, falaram muito do hidrogênio verde. E, de fato, seria a maior carta que o governador está tendo no Piauí, seria esse. Mas não pode se falar de energias renováveis sem falar do meio ambiente. Aí eu queria perguntar para vocês sobre pesquisas de como afetaria as EPE todas, o parque de hidrogênio verde em Parnaíba, como afetaria o meio ambiente, se seria feito em um local, a quantidade de água usada, né, porque realmente é usada muita água na criação, na fabricação do hidrogênio verde. Seria essa a primeira pergunta. E a segunda pergunta é porque como é o nome? André. O André falou sobre armazenamento, né? Como a gente não tem uma rede de transmissão boa, o armazenamento seria o ideal. Sobre a bateria, se a bateria, vocês teriam uma pesquisa, já que o governo está trabalhando muito com a China, com o quesito de hidrogênio verde e tudo, se teria um projeto para trabalhar também em quesito de bateria, porque eu percebo, já vi estudos que a China está investindo muito em bateria de íon de sódio, que seria uma bateria mais sustentável. Já está há 50 anos no mercado, mas que é bem mais sustentável, só que ainda não chegou ao ponto da bateria de lítio em si. Se teria esse projeto em mente, ou então alguma coisa do tipo. Falando rapidamente, porque já chamaram a gente aqui do Atenção ao Tempo. Então, essa parte dos estudos ambientais é sempre... Todos os projetos da Invest têm, tá? Todos, sem exceção. Quando a gente começou o trabalho da Porto com o terminal pesqueiro, o primeiro estudo foi o de ambiental e de impacto social.
Então, se vocês derem um Google, vocês vão achar o documento lá na internet, está disponível. E lá ele explica tudo que foi feito em termos de mobilização social, de conversas, entrevistas, tem muito material lá. Inclusive, foi uma das bases que a equipe do ICEV que fez o estudo sobre meio ambiente apontou lá como uma das referências deles para avaliação, né, da cadeia do hidrogênio verde, o impacto da cadeia do hidrogênio verde lá no município de Parnaíba. Aí você tocou um aspecto da água, que foi um assunto muito comentado na audiência pública da Solatio, né? Então, a Solatio, quando ela fez o projeto dela de licenciamento ambiental, eles olharam para o projeto deles, né? O projeto deles vai captar água depois que abastece a população de Parnaíba. Então, já ali chegando, digamos assim, no nosso delta, né? Tem toda uma preocupação por causa da questão da fauna, da flora também, entendeu? Mas é depois, então não vai ter um impacto direto em relação ao abastecimento da população de Parnaíba. E não pode ser em lugar nenhum do mundo. Tá? Essa é uma premissa fundamental. Se houver concorrência com o abastecimento da população, esse projeto não se viabiliza, não fica de pé. Tanto que o estudo que eles fizeram agora vai para a Agência Nacional de Águas para fazer uma avaliação ainda mais aprofundada do que a nossa SEMAR conseguiu fazer, porque lá tem parâmetros diferentes, cada um olha para indicadores diferentes, digamos assim. E aí, mas por que essa questão ficou muito forte, né? A gente viu nas mídias sociais, em todos os veículos de comunicação, porque a cidade de Parnaíba, ela só tem 37%, pelos últimos indicadores que a gente conseguiu acompanhar, de saneamento. Então, em termos de infraestrutura, tem bairro lá que não consegue ser abastecido com água, mas não é uma questão de disponibilidade de água. É uma questão de infraestrutura de abastecimento da população de Parnaíba. Então, pensando nisso, e aí a gente sempre está, eu volto naquela questão da liderança. A liderança tem que ter esse trabalho de antecipar situações que vão acontecer. O governador fez a licitação, né? Agora a gente tem a Águas do Piauí para olhar por essas questões e certamente eles vão começar o trabalho deles na região do litoral, porque isso inviabiliza não só os projetos de hidrogênio, mas todo e qualquer investimento, porque isso onera demais o empreendedor. O empresário, se ele vai gastar lá 100 milhões para fazer um hotel, por exemplo, um resort, qualquer coisa que seja, na hora que bota abastecimento, aí esse valor vai lá para cima, senão eu não tenho um fundo para garantir não só a implantação desse empreendimento, como a manutenção dele. Né? Não vou ter giro para esse tipo de coisa. Então, assim, a discussão é super importante. A gente deu todo o suporte para a Solatio para ela conseguir esclarecer todas essas dúvidas. Mas eu volto a dizer, o problema de Parnaíba não é a questão de disponibilidade de água e, no momento nenhum, projetos de hidrogênio podem concorrer com o abastecimento da população. A questão lá é a falta de infraestrutura e a gente ficou muito sensibilizado com as questões que a população colocou, tanto que tem uma série de ações, inclusive ainda esse ano na Invest, para a gente tentar minimizar esses ruídos lá com a população de Parnaíba. Tá? Aqui. Obrigado pela pergunta. Eu vou responder essa das baterias, que eu tenho um pouco mais de interface com o tema. Primeiramente, ainda valendo da fala dele, a gente comentou sobre um grupo de trabalho voltado para a regulamentação de baterias, certo? Para tornar o Piauí mais competitivo nesse sentido. Nesse grupo de trabalho, a gente tem a VEG, que ele comentou, e há umas 3, 4 semanas a gente fez um treinamento com eles, justamente para alinhar a expectativa com a Secretaria do Meio Ambiente em torno dos riscos ambientais que a bateria de íon de lítio, níquel e cobalto trariam, caso viessem a ser implementados empreendimentos desse tipo. E a conclusão é que hoje, para empreendimentos de baterias a nível rede interligada nacional, sistema interligado nacional, elas atendem bem e não apresentam riscos significativos por conta da maturidade tecnológica. A própria China, como tu bem mencionou, os Estados Unidos, a Alemanha e o Chile utilizam muitas baterias no sistema elétrico e dessa mesma configuração. Por que não apresentam risco? A contaminação química em si até existe o risco,
mas ele é muito atenuado por conta da tecnologia de isolamento. Quando a gente fala de baterias, na verdade, a gente está simplificando o raciocínio. O correto seria falar do sistema de armazenamento por meio de baterias, que é o BESS, né? Foi o painel que a gente teve ontem ali. Nesse sistema, ele inclui o sistema de isolamento, sistema de monitoramento de umidade, de refrigeração, de controle, gerenciamento. Então, pela maturidade tecnológica que se atingiu, a bateria que a gente tem hoje em dia é suficiente para entrar na rede. O que está pendente ainda são as regulamentações, que quem está devendo é o Ministério de Minas e Energia, juntamente à ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. E aí, a partir das regulamentações, como por exemplo, qual é a distância que eu posso colocar as baterias da subestação, ou é na própria subestação, qual é o serviço que eu posso fornecer com a bateria, é só armazenamento de energia, ou eu posso controlar a frequência, posso controlar a tensão, enfim. Diante dessas respostas, que quem vai dar é o governo federal, a gente vai começar a receber os empreendimentos de baterias para a rede de energia elétrica. Aí, sobre a bateria de sódio, realmente, ela é o ideal no que diz respeito à eficiência, né? Ela não aquece tanto quanto as demais, ela tem mais ciclos de vida útil. No entanto, ela não tem densidade energética suficiente. Para você conseguir fazer as mesmas baterias de sódio para a rede, você precisaria de um espaço gigantesco que aí tornaria inviável economicamente. Então, até que se desenvolva o suficiente a tecnologia das baterias de sódio, a de níquel, cobalto e lítio principalmente, disparado, é o que vai atender e no momento atende. Talvez quando a gente estiver falando na ordem de grandeza de 100 gigawatts, aí talvez não, mas até 10 gigawatts a gente está preparado para receber esse tipo de sistema de armazenamento. Gente, então, para encerrar, porque a gente já está extrapolando o tempo, eu vou fazer 3 provocações rapidinhas, tá? No início no ano passado eu fiz um curso com o André de hidrogênio, né, justamente de introdução, e a gente viu uma apresentação que me tocou, realmente me movimentou muito, assim, que ela fala o seguinte, muitas pessoas falam que a Terra vai acabar, o mundo vai acabar. Não, o mundo vai continuar aí, quem vai se acabar somos nós, né? E isso é a principal ponto da transição energética, foi que começou tudo, né? A gente está acabando com a Terra. Aliás, a gente está acabando com o planeta que a gente está vivendo, mas quem vai morrer, não vai conseguir mais viver aqui somos nós, porque a gente vai tornar a Terra inabitável. Então, isso é uma provocação muito forte que eu ponho no coração de cada um de vocês, né? E que realmente me fez pensar bastante. O segundo ponto é que a transição energética hoje, ela é uma necessidade muito, gente, que ainda não entendeu isso, por favor, corra atrás, que precisa entender, mas ela também é uma oportunidade. É uma oportunidade de você ver um destino diferente, por exemplo, para a sua carreira. E com isso, como filho de professor, eu vou colocar uma tarefinha de casa para cada um de nós. Vamos procurar como que cada um de nós, com o que a gente está estudando ou com o que a gente trabalha, pode contribuir e participar da transição energética. Eu tenho certeza absoluta que cada um de nós consegue se encaixar sim. Professor, assistente social, psicólogo, engenheiro, economista, enfim, todas as profissões têm espaço para todo mundo. Disso eu tenho certeza absoluta, como quem está de dentro e quem já viu de fora, né? E queria agradecer a participação de todos vocês e também dos nossos painelistas aqui. Então, obrigada.